Eu sei que eu posso te dizer que eu embarquei minha filha, uma mala e o cachorrinho. Recebi de volta o cachorrinho dela, que sobreviveu ao atropelamento, a mala. Ali. Eu nunca consegui desfazer essa mala. E um caixão. E dentro daquele caixão, a minha menina, a minha tão sonhada menina, fria, sem vida. Romênia, eu sinto muito por tudo que aconteceu. É uma coisa que só quem vive consegue dizer o quão dolorido é tudo isso, principalmente uma morte de forma tão repentina. Você tinha mencionado que ela ficou viva durante 31 minutos depois do atropelamento. O atropelador prestou algum tipo de socorro? Alguma coisa foi feita para tentar manter ela aqui? O SAMU chegou a tempo? Alguém tentou levá-la para o hospital? Não. Eu não vou, desculpa, mas eu vou dizer sim. O assassino da minha filha, frio, além de matar a minha filha, ele não teve coração para prestar algum tipo de socorro. Eu ainda lhe digo que a esposa dele é médica, que a cunhada dele é médica, que o irmão dele é médico e que ele poderia sim ter feito uma ligação para um desses, né, parentes médicos para pedir alguma orientação. Ele poderia ter pedido a esposa dele para ligar para a SAMU, para que a SAMU fosse rápida, né? Ela como médica solicitando mais rápido, né? Porque a Ranitra estava desacordada, mas nenhum tipo de socorro foi feito. Ele fez uma ligação, mas essa ligação não foi para a SAMU, não foi para nenhum desses parentes dele que eu citei aqui. Essa ligação foi para um amigo policial dele, né? Isso ficou provado depois, durante o inquérito, e o qual disse a ele que, cara, o que tu tá fazendo aí? Sai fora, né? Afinal de contas, segundo testemunhas, ele estava, uma gíria que fala aqui de virote, né? Ele tinha passado a noite já na rua, né? Ele tinha uma casa de show noturna e depois ele estava nessa cabana de praia. O que, então assim, ele foi orientado, né, por um policial. É duro, né? Policial que deveria estar ali para defender o certo do errado, foi orientado a fugir do local. E foi o que ele fez. A SAMU, infelizmente, demorou 48 minutos. As pessoas me relataram, né, as testemunhas, que ela foi atingida. A Ranitra, deixa eu contar como aconteceu. A Ranitra brincava na praia com seu cachorrinho, como eu te disse, né, e vinha retornando da praia com o seu cachorrinho. E aí ela parou na faixa de pedestre para atravessar a faixa de pedestre. Inclusive, um carro parou para ela atravessar e ela começou a travessia nessa faixa de pedestre, quando ela foi brutalmente atingida por um carro em alta velocidade. O corpinho da minha filha foi lançado em média a 16 metros de distância e as pessoas relatam que o corpinho dela chegou a dar 2 loop no ar, né? Chegou a girar 2 vezes no ar e o corpo dela parou porque bateu naquela proteção na pista, né? Aquela proteção do guarda-reio, acho que chama, aquela parte de ferro. Inclusive, aquela parte de ferro até hoje está amassada com a força do impacto do corpinho da Ranitla. E a Ranitla foi atingida, né, por alta velocidade, por esse cara, por esse carro.
E o pessoal, as testemunhas relatam que desde então ela ficou desacordada. Mas as pessoas pegavam o pulso dela, sentiam o pulso dela fraquinho, mas estava batendo, o coraçãozinho dela bateu até 31 minutos depois. E ela veio a óbito no local, antes que a SAMU chegasse ou que ela tivesse algum tipo de socorro. E me dói muito saber, como eu te disse, que ele tem tantos parentes médicos que poderia dar qualquer tipo de orientação, porque, para te falar a verdade, eu queria minha filha aqui. Eu sei que tem orientações de que não pode mexer no corpo, né, que tem que esperar o serviço especializado chegar, né, mas ele estava a 8 minutos de um hospital. 8 minutos de um hospital. A minha filha morreu de hemorragia interna. A minha filha poderia ter sido salva. Outra coisa também que as pessoas me relatam, que eu, às vezes, quando eu imagino a cena assim, me dói muito, é que ela foi ficando roxinha, ela foi ficando fria, ela foi ficando roxinha, e as pessoas tentaram cobrir ela, né, porque também era sol, 1 hora da tarde, muito quente o asfalto, tentaram proteger ela e disse que às vezes não conseguiam chegar perto dela porque o cachorrinho dela defendia o corpinho dela. O cachorrinho dela, segundo testemunhas, não saiu de perto dela, chegou a tentar levantar ela. Então, até que uma pessoa chegou, tirou ele de perto, né? E uma pessoa ficou monitorando os batimentos dela, até que parou. E quando a SAMU chegou, ela morreu com 31 minutos, segundo os relatos das testemunhas, e a SAMU chegou com 48 minutos. Constatou realmente que ela tinha falecido no local, então chamaram a polícia. E é lógico que o culpado já tinha fugido do local há muito tempo. Essa... E todas as testemunhas relatam a mesma coisa. Ninguém falou nenhuma palavra agressiva a ele, ninguém o ameaçou de forma nenhuma. Né? Ele fugiu do local por covardia, por não saber o que é o amor, por não amar o próximo, como Jesus nos ensinou, né? Ele fugiu do local, então veio a perícia, foi feita a perícia, o corpinho da minha filha foi levado. E foi isso que aconteceu. Essa postura pós-crime diz muito mais sobre o autor do que tudo. Essa insensibilidade mediante a uma vida que você acabou de arremessar a 16 metros. Isso é um absurdo. Se fosse, não que a vida de um animal valha menos, mas qualquer ser vivo você prestaria o mínimo de socorro, tentaria entender, quanto mais um ser humano que por sua causa foi arremessado. Que absurdo! E ele teve a coragem de descer do veículo, fazer uma ligação E eu te falo e ser mais. para um policial. Vídeos mostram a hora que ele desce do veículo. Assim, a gente tem uma foto da hora dele nessa ligação. E as pessoas falam que na hora que ele desceu do veículo, ele não se dirigiu à minha filha, pro lado da minha filha. Ele não esboçou nenhum tipo assim de sentimento, porque assim como você disse, nem que uma vida de um animalzinho vale a menos, né? Mas ali ele tinha atingido uma pessoa, né? Ele tinha atingido uma menina, ele tinha atingido uma vida ali, uma vida que caiu e não levantou. E assim, ele sai do carro, em momento nenhum ele levanta as mãos à cabeça ou faz qualquer tipo de gesto. Não. Ele friamente olha à frente do veículo dele. Ele repara os danos que o veículo dele teve, pega o celular friamente, faz essa ligação e, em seguida, sai do local do crime. Isso nos dá a impressão de que ele se sentia inimputável, que ele se sentia que nada ia chegar nele, né?
Ele se sentia muito poderoso. Ele tinha uma certa relevância nessa cidade? Olha, as pessoas me relatam que, assim, ele é conhecido lá por sempre aprontar alguma e nunca nada acontecer com ele. Ele é conhecido por andar sempre em alta velocidade, ele é conhecido pela maneira boçal, boêmica de viver a vida, né? Então, assim, a família dele tem influência na cidade e não, ele achou que nada iria acontecer com ele, né? Mas ele encontrou uma mãe. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.